E eu acho que você talvez nos ajude, sim, a entender esse mistério por conta do monitor da extrema-direita, né? Que você é um dos coordenadores e essa virou um dos seus focos de estudo, né, Guilherme? Essa questão desses movimentos populistas autoritários de direita que se espalharam pelo Ocidente, inclusive aqui pelo Brasil. Você vai lembrar, e parte do nosso público vai lembrar também, no século passado, Luiz e Marilis são muito jovens para ter esse tipo de memória. Eu sou mais velha que você. Eu sei, mas não parece. No século passado, a direita era corrupta e o PT era o Brizola não apelidou os petistas de UDN de macacão à toa, né? O PT era o partido que era o libelo anticorrupção. Eu lembro do Zé Genuíno gritando. Não houve nenhum tipo de dificuldade para o Collor, que foi eleito com o discurso de caçar Marajá, né, com essencialmente um discurso populista anticorrupção, não foi nenhuma dificuldade para... Quando começaram a pipocar os escândalos contra o Collor, todo mundo acreditou imediatamente. O Michael, ou Michel, o Michael, não sei exatamente como é que pronuncia o nome dele. Menos ainda, eu nem me aventurei. Ele faz essa observação, será que o fato é que não é a imprensa que é predominantemente de direita? Olha, a imprensa... A gente coletivamente, jornalistas, a imprensa, mostrou... todo o histórico de corrupção da família Bolsonaro, a quantidade de imóveis em dinheiro vivo que os caras compravam, os recibos, a maneira como eles montavam, tudo foi mostrado. É uma família barbaramente corrupta. Não cola, Guilherme. Para os eleitores, quer dizer, não muda voto. Não muda voto. Quem vota continua votando no Bolsonaro, acha que, sei lá o que acha, mas passa por cima e ignora, ou acha que é mentira, ou acha que não é relevante. É quase como se tivesse um discurso meio dúbio, né? É extremamente moralista para lidar com a corrupção quando vem da esquerda e é extremamente tolerante quando se lida com corrupção que vem da direita. Tem alguma coisa aí nessa fórmula da extrema-direita que cria uma espécie de Tefal em que o tema da corrupção continua presente e nunca cola neles. Posso falar aqui antes de mandar para o Casarões? Eu acho que o grande problema é um problema de grandiosidade. O brasileiro extremamente passa pano mesmo para as tais pequenas corrupções. A gente tem uma lista, pode ser ultrapassar carro pelo meio-fio, dar um dinheirinho para o guarda. Eu acho que tem uma coisa de montante mesmo. Na cabeça de muita gente de direita, de extrema-direita, essa corrupção do Bolsonaro, esse dinheiro aí para comprar... Também não fazem a conta, né, de quantos apartamentos, de quantos milhões significa. O Flávio comprou uma casa de 6 milhões de reais, né? Vivo, né? Só que daí quando você fala, por exemplo, de corrupção na Petrobras, que você está falando de 40 bilhões, e agora você está falando de INSS, que chega a 6 bilhões, eu acho que esses números que não fecham nessa conta bizarra que essas pessoas de direita fazem. Para eles, parece que essas corrupções são menores e, por isso, elas não têm importância. Eu estou falando alguma bobagem, Casarões? Porque não dá realmente para entender por que uma coisa é corrupção e a outra não. Marilis, existe um conjunto de pessoas, isso na academia, inclusive, que tenta essencializar a questão da corrupção num traço cultural do brasileiro, do tipo, olha, o brasileiro ele tem uma tolerância muito particular à corrupção pela maneira como a gente lida com as pequenas hierarquias, com os pequenos subornos, você sabe com o que você está falando, o jeitinho brasileiro, quer dizer, a sociologia já se ocupou durante muito tempo disso. Mas como eu sou cientista político de formação, e, aliás, escrevi 2 dissertações de mestrado e uma tese de doutorado sobre o Collor. Então, eu acho que eu estou bem posicionado para falar, em particular, desse período da história do Brasil.
A sensação que eu tenho é que, de novo, olhando como cientista político e não necessariamente como sociólogo, sem tentar entender, vamos dizer, a essência do brasileiro, eu acho que as instituições políticas do Brasil, elas têm um desenho que favorece um tipo de corrupção, ou vários tipos de corrupção, seja no sentido, no intuito de ganhar pessoalmente, seja no sentido de conseguir governar, né? A corrupção é uma das ferramentas, inúmeras ferramentas de governabilidade, aqui presidentes têm à disposição, vamos dizer, para poder fazer muita coisa. Agora, o que acontece com essa distinção que vocês pontuam bem? Eu acho que tem algumas coisas aí. Primeiro, a gente, de fato, tinha o PT numa conta muito alta quando o PT chegou ao poder pela primeira vez. A barra, né, quer dizer, a maneira como a gente avaliava o PT em termos da sua moralidade, do seu caráter republicano, estavam muito altos ali quando o Lula ganhou pela primeira vez em 2002. Ou seja, quando chegou o escândalo do Mensalão, em 2005, aquilo foi um baque para muita gente que votou efetivamente no PT e que achava que o PT tinha como elemento distintivo fundamental a sua honestidade, né? De novo, porque a gente tinha passado, antes do PT chegar ao poder, a gente passou 18 anos, praticamente, entre o fim do regime militar. 18 anos? Não sei se essa conta fecha... 18, 17 anos. Se for a partir de 85... se for a partir de 85, dá 17, 18 anos mesmo. Então, entre o Sarney e o Fernando Henrique, a gente teve inúmeros escândalos de corrupção. Muitos dos quais associados a enriquecimento pessoal. E talvez o único grande escândalo de corrupção noticiado nesse primeiro período de 18 anos da Nova República, que não era exatamente para fins individuais ou pessoalíssimos, foi o caso da compra de voto da reeleição em 97. Então esse foi o grande escândalo, do qual o Fernando Henrique, aliás, conseguiu sair muito bem, né? Hoje a gente não lembra do Fernando Henrique por esse escândalo. Você pode falar Lula, Mensalão, Dilma, Petrolão, mas o Fernando Henrique ele nunca vai ser associado aquele escândalo de corrupção, mas ele aconteceu efetivamente, ou pelo menos alguma coisa aconteceu implicando diretamente ou não o presidente Fernando Henrique. Acho que o ponto é o seguinte, a corrupção ela tem, num primeiro momento, essa tendência de personalizar, tipo, Collor conseguiu um apartamento em Miami ou comprou carro importado, não sei quem, andava de jet ski, tinha toda uma mística por trás dele, e por isso as coisas colaram muito rapidamente no Collor, né? Porque ele exibia um estilo de vida que, vamos dizer, era incompatível com o estilo de vida de um político modesto, né? Lembrando que o Lula perdeu a eleição de 89, né, no meio de acusações entre as quais tinha que o Lula tinha comprado um aparelho de som 3 em 1, e isso não era compatível com o que o Lula ganhava como líder sindical, e o Collor estava lá exibindo, de novo, outro tipo, caso da Dinda, né, umas mansões nababescas e tal. Agora, como o PT, quando chega ao poder, ele vem muito com esse discurso, inclusive a campanha de 2002 era aquela que tinha os ratos, né? Ratos comendo a bandeira do Brasil e dizendo, não, a gente tem que combater os corruptos que estão destruindo o país, etc. Isso acabou criando no PT uma ideia de infalibilidade que, diante do primeiro grande escândalo de corrupção, que foi o Mensalão, isso se desfez muito rapidamente. E a maneira como o próprio governo lidou com isso, inclusive admitindo a certa altura que aquilo era parte de um esquema absolutamente pragmático de governar o Brasil, acho que aquilo foi o que maculou a imagem do PT e que acabou associando o PT a esse tipo de corrupção de grande escala, né? Que não era mais a corrupção de enriquecimento pessoal, ainda que algumas pessoas tenham se enriquecido no meio do caminho, a gente sabe, isso está documentado, mas a corrupção do PT ela está menos ligada a isso, a despeito de episódios como dólar na cueca, mas está muito ligada a essa grande estrutura de corrupção que, de alguma forma, seria a responsável por mover o governo do PT, os governos do PT adiante. E por isso que, quando chegou a Dilma, a narrativa que circulava naquele momento era de que o Petrolão tinha sido o maior esquema de corrupção da história do mundo. Eu não sei se há exatamente uma mensuração exata sobre isso, mas isso, pelo menos, foi a narrativa que colou. Então, eu não acho que seja a imprensa ser de esquerda ou de direita. Acho que a imprensa, em larga medida, ela faz o trabalho dela de investigação, de exposição de malfeitos, de
falar a verdade para o poder, de alguma forma. Então, existe um papel importante da imprensa nesse sentido. E o que aconteceu, eu acho, é que o momento em que o PT governou o Brasil foi um momento em que os parâmetros de vamos dizer, avaliar um governo pela sua honestidade, pela sua transparência, já estavam muito mais altos do que ano passado. Você já tinha um acumulado aí de escândalos e de esquemas que o PT havia prometido originalmente não cometer, não fazer os mesmos erros, não cair na mesma vala comum da política brasileira e etc. E, no fim das contas, a gente acabou percebendo que se tratava da mesma coisa. Agora, tem também o fato de que atribuir ao governo Dilma uma corrupção monumental era parte da estratégia política da própria Operação Lava Jato naquele momento. Então, a imprensa, de certa forma, comprou a maneira como o Ministério Público e o Sérgio Moro estavam noticiando as próprias descobertas, as próprias investigações. Então, muito dessa história de maior esquema de corrupção da história do mundo surge daí. Eu acho que a imprensa, de alguma forma, talvez o grande erro da imprensa foi ter tomado pelo valor de face muita coisa do que foi dito no contexto daquelas investigações e a maneira como aquilo foi direcionado muito fortemente ao PT e à Dilma. Dilma, que no fim das contas saiu sem um centavo dessa história toda, mas sofreu um impeachment por causa disso, né? E como o Lula foi preso por uma coisa muito semelhante naquele mesmo contexto, hoje é muito difícil a gente dissociar a corrupção do que o PT fez. Porque você tem uma presidente que caiu por corrupção, ainda que não tenha tido nada a ver com isso, né? Talvez o contrário, como o Pedro lembrou, e você tem um presidente que foi preso por corrupção. E ainda que as provas tenham sido questionadas e etc., isso fica ainda na imagem coletiva, na percepção coletiva das pessoas. E a extrema-direita, ela sempre vai conseguir desviar esse assunto para a questão, para o campo da moralidade. Ele roubou, mas foi pela família. Ele fez sachadinha, mas foi para garantir o futuro dos filhos. Ele é ladrão, mas é patriota. Então, tem uma série de artifícios narrativos que a extrema-direita consegue usar que tanto reforçam o caráter corrupto da esquerda, até porque atribuem à esquerda uma grande conspiração global, parte de uma grande trama comunista, etc. E, ao mesmo tempo, eles conseguem individualizar a corrupção da direita ao ponto da irrelevância. Foi só uma casa, foi só um apartamento, foi só uma casa que custou, 6, 7 vezes mais do que o triplex do Lula, que, aliás, foi o que o colocou, uma das coisas que o colocou na cadeia. Então, é muito interessante a maneira como isso se constrói e, de novo, quando você mistura fé, você mistura essa coisa de uma certa deferência pelos militares, que são honestos, intrinsecamente honestos, acho que isso tudo se soma ali numa construção que facilita muito a blindagem, o teflon, que não permite que nenhum tipo de escândalo cole na extrema-direita. Extrema-direita que, aliás, só para finalizar, gente, é absolutamente corrupto em qualquer canto do mundo. Você tem escândalo de corrupção envolvendo Viktor Orbán, Benjamin Netanyahu em Israel, Donald Trump nos Estados Unidos, e a coisa só não é mais escancarada porque, muitas vezes, essas pessoas elas redesenham as regras do jogo para deixar de ser corrupção coisas que em qualquer lugar do mundo, sob qualquer parâmetro racional, seriam considerados corrupção. Então, esse também é um ponto importante da gente comentar. Benjamin Netanyahu, Guilherme, que como você que conhece profundamente política israelense sabe, luta como um condenado para se manter no poder, porque no momento que deixar, tem um processo de corrupção gigante que pode botá-lo na cadeia, rolando em Israel.